Era o ano 2800 a.C., mais ou menos. A noite estava densa sobre o palácio do Egito. O faraó acordou coberto de suor frio. Ele tinha sonhado com o rio Nilo. Da margem tranquila da água saíam 7 vacas lindas, gordas, com pelo reluzente e passos lentos de quem nunca passou fome. Elas pastavam ali, sem pressa, sob um sol dourado que aquecia tudo ao redor. E então, do mesmo rio escuro, surgiam outras 7 vacas, magras, horríveis, com costelas aparentes, olhos fundos e uma fome que parecia vir de outro mundo. Essas vacas feias se aproximaram das gordas e, de forma inexplicável e brutal, as devoraram, completamente, sem deixar rastro, como se as 7 vacas gordas nunca tivessem existido. O faraó chamou todos os sábios do Egito. Ninguém conseguia explicar o sonho, até que alguém se lembrou de um jovem hebreu, preso injustamente, que tinha um dom estranho. Ele enxergava o que os outros não conseguiam ver. Esse rapaz se chamava José. Quando José ouviu o sonho, não hesitou. Disse ao faraó com clareza: as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância. As 7 vacas magras são 7 anos de fome. E as vacas magras vão devorar tudo o que foi acumulado durante os anos bons. Tudo. A menos que o Egito comece a se preparar agora. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 41. Ela tem mais de 3.000 anos. E ela está acontecendo com o seu salário agora mesmo. Não existe um único devorador. Existem 7 forças que silenciosamente comem o que você trabalhou para ganhar todos os meses. Você sente que o dinheiro some, mas não consegue explicar exatamente como. Porque esses devoradores não aparecem numa conta só. Eles aparecem espalhados, camuflados, disfarçados de normalidade. E é exatamente isso que vamos desmascarar hoje. Vou te mostrar quais são os 7 devoradores silenciosos do seu salário, com dados reais da economia brasileira. E depois, vou te mostrar o que a sabedoria de José ensina sobre como enfrentar cada um deles. Porque a estratégia que salvou o Egito de um colapso total é a mesma estratégia que pode salvar a sua vida financeira hoje. Antes de entrar nos devoradores, preciso te apresentar alguém. Rafaela tem 34 anos, mora em Belo Horizonte e trabalha como analista de RH numa empresa de médio porte. Ela ganha R$ 4.500 por mês. Não é um salário ruim. Na teoria, ela deveria conseguir guardar alguma coisa, mas no final de cada mês, o saldo é quase 0, às vezes negativo. E o pior, ela não consegue entender por quê. Este é um caso composto baseado em situações reais. Nome e detalhes foram alterados para preservar privacidade. Rafaela não tem vícios caros, não faz viagens internacionais, não tem carro do ano. Mas os 7 devoradores estão presentes na vida dela do mesmo jeito que estavam presentes na vida dos egípcios, que ignoraram o aviso de José. O primeiro devorador se chama inflação. E ele é o mais antigo de todos. Inflação é quando o mesmo dinheiro compra menos coisas do que comprava antes. O real de hoje não tem o mesmo poder que o real de 10 anos atrás. O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, ficou em mais de 5% em 2024. Parece pouco? Vamos colocar na vida real. Se você tinha R$ 10.000 guardados na sua conta corrente há 1 ano, sem render nada, esses R$ 10.000 hoje têm o poder de compra de aproximadamente R$ 9.500. Você não gastou nada, mas perdeu R$ 500 de poder real, silenciosamente, enquanto dormia. Para quem já investe há mais tempo, o problema é ainda mais sutil. Mesmo investimentos que rendem abaixo da inflação te dão a ilusão de crescimento, enquanto o dinheiro está, na prática, encolhendo em termos reais. E existe uma inflação que ninguém calcula para você,
a inflação dos seus gastos específicos. Energia elétrica, plano de saúde, aluguel, alimentação. Esses itens sobem num ritmo muito maior do que o IPCA oficial. A primeira vaca magra entrou em cena, e ela come todo dia. O segundo devorador é o mais violento de todos. É o juro do crédito rotativo. Você sabe o que acontece quando você paga o mínimo da fatura do cartão de crédito? O restante da dívida entra no que os bancos chamam de crédito rotativo. E esse crédito tem uma taxa que, em média no Brasil, ultrapassa 430% ao ano. Isso não é erro de digitação, 430%. Para você entender o que isso significa na prática, se você tem uma dívida de R$ 2.000 no rotativo do cartão e não paga nada durante um ano, essa dívida vira aproximadamente R$ 10.600. Seus 2.000 viraram 10.000, sem você ter comprado mais nada. Rafaela passou por isso. Ela tinha uma dívida pequena de R$ 800 que ignorou por 3 meses. Quando foi olhar, já eram quase R$ 2.000. A segunda vaca magra tinha entrado em cena. E ela não vem sozinha. O terceiro devorador é quase invisível. As taxas bancárias, tarifa de manutenção de conta, taxa de transferência, seguro de cartão que você não pediu e que veio no contrato sem você perceber, taxa de emissão de boleto. Esses valores parecem pequenos, R$ 50 aqui, 30 lá. Mas some tudo num ano inteiro e muitas pessoas pagam entre 500 e 1.200 reais em tarifas que nunca escolheram conscientemente. É dinheiro que vai direto do seu salário para o banco, sem contrapartida real. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Você tem o direito de solicitar uma conta sem tarifa em praticamente todos os bancos do Brasil. Existe uma regulamentação do Banco Central que garante isso. Mas os bancos não colocam isso em destaque, por uma razão que você já imagina. O quarto devorador é o que o governo chama de tributos, e ele merece um olhar honesto. O brasileiro médio trabalha mais de 5 meses por ano, exclusivamente para pagar tributos. O imposto de renda da pessoa física, o IOF, nas operações de crédito e câmbio, o imposto sobre serviços e o imposto sobre circulação de mercadorias embutidos em tudo que você consome. Quando você compra qualquer produto no mercado, aproximadamente 35% do preço que você está pagando é imposto. Você não vê essa linha na nota, mas ela está lá. Isso não é crítica política, é informação, porque você não pode gerenciar o que não consegue enxergar. E quem não enxerga os tributos retirados do seu salário nunca vai conseguir calcular quanto realmente sobra para investir. Agora preciso te apresentar o segundo personagem desta história. Marcos tem 41 anos, mora em Porto Alegre e trabalha como técnico de manutenção industrial. Ele ganha R$ 3.800 por mês. Há 2 anos, Marcos era o tipo de pessoa que chegava no dia 25 do mês sem dinheiro. Não porque gastava em bobagem, mas porque nunca tinha parado para contar os devoradores. Até que um dia ele fez uma planilha simples, e o que encontrou ali mudou tudo. Este é um caso composto baseado em situações reais. Nome e detalhes foram alterados para preservar privacidade. O quinto devorador foi o que mais chocou Marcos. Os gastos invisíveis. São as assinaturas esquecidas, os serviços de streaming que você testou e nunca cancelou, o aplicativo de música que continua sendo cobrado, o plano de telefonia com serviços adicionados que você não solicitou, a academia que você parou de frequentar em março, mas que ainda debita todo mês. Marcos encontrou na planilha dele 7 cobranças mensais que havia completamente esquecido. Somadas, eram R$ 340 por mês, ou seja, R$ 4.080 por ano saindo silenciosamente da conta, para serviços que ele não usava. Um estudo sobre comportamento financeiro mostrou que as pessoas subestimam seus gastos com assinaturas em uma média de 47%.
Quase metade do dinheiro que você gasta em serviços recorrentes está abaixo do seu radar consciente. A quinta vaca magra come devagar, mas come todo dia. O sexto devorador é o mais perigoso de todos, porque parece bom. Ele se chama inflação do estilo de vida. Você provavelmente já passou por isso. Você recebe um aumento ou troca de emprego por um salário maior. E aí, naturalmente, começa a gastar um pouco mais. Um apartamento melhor, uma roupa mais cara, um restaurante mais sofisticado. Individualmente, cada decisão parece razoável. Você está ganhando mais, é justo viver melhor. Mas aqui está o problema que José, em Gênesis 41, identificou com clareza. Quando vêm os anos de abundância, a tentação de consumir todo o excedente é quase irresistível. E quando as vacas magras chegam, não sobra nada para enfrentar a escassez. O economista comportamental Richard Thaler chamou esse fenômeno de contabilidade mental. Quando ganhamos mais, criamos mentalmente uma categoria chamada mereço gastar, que cresce na mesma proporção do nosso aumento. O resultado, a diferença entre o que ganhamos e o que guardamos, permanece praticamente a mesma, independente do salário. Marcos percebeu isso na própria vida. Em 2019, ele ganhava R$ 2.900 e guardava R$ 200 por mês. Em 2022, ele ganhava R$ 3.800 e guardava R$ 230. A porcentagem guardada havia até diminuído. Com quase R$ 900 a mais de salário, a sexta vaca magra não devora o que você tem. Ela devora o que você poderia ter. E então chegamos ao sétimo devorador, o mais sutil de todos, e talvez o que custa mais caro no longo prazo. É a procrastinação financeira, ou, em linguagem técnica, o custo de oportunidade de não investir. Custo de oportunidade é simples de entender. É o preço que você paga por não agir. Cada mês que você deixa dinheiro parado na conta corrente sem render, você está pagando um preço. Não é um preço que aparece numa fatura, mas ele é absolutamente real. Se você investisse R$ 2.000 por mês, todo mês, durante 20 anos, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, você teria, ao final, aproximadamente R$ 1.500.000. Se você começar esse mesmo investimento 10 anos depois, aos 41 em vez de 31, e mantiver os mesmos R$ 2.000 mensais, você chegará com a mesma idade de 60 anos com aproximadamente R$ 415.000. A diferença é de R$ 1.085.000. E essa diferença toda foi produzida apenas pela demora de 10 anos. Não por gastar mais, apenas por esperar. O tempo que passa sem você agir não é neutro. Ele está cobrando juros de você, na direção contrária. É exatamente isso que Provérbios 10, versículo 22 diz. A bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza com ela. A sabedoria aqui não é passividade, é ação no tempo certo. José não esperou as vacas magras chegarem para começar a guardar. Ele começou a guardar nos 7 anos de abundância, porque ele sabia que o tempo tem peso e que o tempo perdido não volta. Agora você conhece os 7 devoradores, e saber o nome deles já muda tudo, porque você não pode combater aquilo que não consegue ver. A estratégia de José tinha 3 elementos que são perfeitamente aplicáveis hoje. Primeiro, reconhecer o padrão antes de todo mundo. Segundo, guardar com disciplina nos anos bons. Terceiro, criar sistemas de proteção antes que a crise chegue. Na prática, isso se traduz em 4 movimentos concretos. Primeiro, mapeie todos os seus gastos fixos invisíveis. Abra o extrato bancário dos últimos 3 meses e identifique tudo o que sai automaticamente. Todo o serviço, toda a assinatura, toda a tarifa. Cancele o que não usa, renegocie o que pode. Segundo, separe o investimento antes de gastar. Essa é a inversão que muda tudo. A maioria das pessoas gasta primeiro e investe o que sobra. Quase nunca sobra. José não esperou sobrar.
Ele separava 1/5 da colheita antes de qualquer outra decisão. O princípio está em Gênesis 41, versículo 34. Isso funciona com qualquer salário. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o que você separa antes de gastar. Terceiro, proteja seu dinheiro da inflação. Dinheiro parado na conta corrente é dinheiro sendo devorado pela primeira vaca magra. Mesmo uma aplicação conservadora já protege seu dinheiro da inflação sem riscos significativos. Não estou fazendo recomendação de investimento. Estou te apresentando o princípio. O dinheiro precisa ser guardado de forma que ele não perca força com o tempo. Quarto, construa uma reserva antes de investir. A reserva de emergência é o celeiro de José. É o que te protege quando as vacas magras chegam. O ideal é ter entre 3 e 6 meses dos seus gastos mensais, guardados num lugar de fácil acesso e sem riscos. Essa reserva não é para crescer, é para sobreviver. Rafaela, depois de identificar os devoradores na vida dela, conseguiu liberar R$ 850 por mês que estavam sumindo sem que ela percebesse. Eram taxas bancárias, assinaturas esquecidas e o custo do crédito rotativo que ela finalmente quitou. Com esse dinheiro, ela montou uma reserva em 6 meses e começou a investir pela primeira vez na vida. Marcos, em Porto Alegre, fez diferente. Ele não tinha muito para cortar, mas mudou a ordem das coisas. Passou a separar R$ 250 no primeiro dia do mês, antes de qualquer gasto. E manteve isso por 23 meses seguidos. Hoje, ele tem uma reserva sólida e uma carteira pequena, mas real, de investimentos. Nenhum dos dois tem salários altos. Nenhum recebeu herança. O que eles fizeram foi o que José fez no Egito. Pararam de deixar as vacas magras devorarem tudo em silêncio. Isaías 55, versículo 2, pergunta algo que ecoa até hoje. Por que gastais o vosso dinheiro no que não é pão, e o produto do vosso trabalho no que não satisfaz? É uma pergunta de 3.000 anos que o brasileiro médio de 2025 ainda não respondeu. Os 7 devoradores vão continuar existindo. A inflação não vai parar. Os juros não vão desaparecer. As tarifas não vão sumir sozinhas. A questão nunca foi se as vacas magras vão chegar. A questão é se você vai estar preparado quando elas chegarem. José não tinha nenhuma vantagem especial além de uma coisa. Ele enxergava o que os outros não conseguiam ver e agiu com base no que viu. Você agora sabe o que a maioria das pessoas não sabe. A próxima decisão é sua.